Dentre as pessoas que estavam, que presenciaram essa tragédia, ou mesmo até pessoas que viram a tragédia pela televisão, né? Hoje em dia, com acesso a celular, câmeras, a internet, tudo tão rápido, muitas pessoas receberam até no seu próprio celular ali o vídeo dos tiros em si, né? Do que aconteceu. Então, isso pode gerar um transtorno nas pessoas que visualizaram esses vídeos, até nas pessoas que presenciaram essa situação, o chamado transtorno do estresse pós-traumático, né? O que é isso? É quando a pessoa vivencia uma determinada situação inédita e traumática. Mas isso não é suficiente, a pessoa tem que presenciar isso e, além disso, correr ali naquele momento um risco iminente de morte, por exemplo, ou de uma violência extrema. Por exemplo, alguém que é ameaçado de estupro, ou alguém que é de fato estuprada, sequestrada, assaltada, ou que presencia um assassinato, por exemplo. Então aquilo gera uma força afetiva tão grande, aquele momento, que a pessoa pode desenvolver esse transtorno. E quais são esses transtornos? Depois do incidente, a pessoa começa a apresentar comportamento irritadiço, começa a se assustar com muitas coisas que acontecem. Por exemplo, a pessoa está distraída lendo um livro e de repente alguém chama. E nesse momento a pessoa dá um sobressalto, assim, porque ela fica muito reativa, assustada com as coisas. Ou, por exemplo, os barulhos se tornam muito irritantes. Então, por exemplo, a pessoa está no ônibus, tem a pessoa conversando ali do lado, aquilo começa a gerar uma irritabilidade muito grande. Então, é outro sintoma do estresse pós-traumático. Um outro sintoma também que é muito comum são flashes. Então, a pessoa está no seu dia a dia e como que se a memória daquele estresse, daquele trauma, invadisse a sua mente. E aí a pessoa não consegue se livrar daquele pensamento. A gente chama isso de pensamento intrusivo. Então, o pensamento entra na mente sem a vontade da pessoa. A pessoa fica lembrando daquilo o tempo todo. Um outro sintoma que é muito comum também no estresse pós-traumático são os sonhos vívidos a respeito do trauma. Então, é comum a pessoa acordar no meio da noite tendo pesadelos porque acabou de reviver no pesadelo aquilo que ela presenciou. Então, esse tipo de transtorno é um transtorno considerado grave pela psiquiatria, precisa de tratamento de profissional especializado, não só medicamentoso, mas também psicológico. Então, isso é fundamental e isso foi uma coisa implantada para as pessoas que vivenciaram, presenciaram esse massacre em Suzano, que tiveram assistência psicológica intensiva nos dias subsequentes à tragédia, né? Lembrando que esse estresse pós-traumático ele pode depois evoluir, depois de alguns meses, evoluir também para a depressão, uma depressão grave. E em alguns casos, não é tão comum, mas também não é raro, algumas pessoas podem evoluir para alterações da personalidade. Então a pessoa começa a ter episódios de dissociação, que a gente chama, a pessoa sai de si e volta como se entrasse numa espécie de transe, e volta, fica meio apática, indiferente, desmotivada. Então isso é uma evolução do estresse pós-traumático. Por isso que o tratamento precoce é muito importante para evitar que a pessoa evolua para esse tipo de complicação.